Voltamos, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre as primeiras sociologias. Então, a gente contextualizou para finalmente conversar sobre qual é a natureza e quais são esses primeiros pensamentos sociológicos. Comecei colocando para vocês um primeiro tópico ali que eu quero explicar, para que não fique ambíguo. Coloquei os pensadores conservadores. O que eu quero dizer com isso? Vamos devagar. A gente conversou que se tratava de um contexto século XIX, finalzinho do século XVIII, de sociedade em plena transformação, muitas transformações políticas, econômicas e sociais. Falamos da questão das multidões. Qual vai ser o grande ponto? Alguns primeiros pensadores, esses primeiros sociólogos, e aí quero chamar a atenção de uma coisa. Eles são considerados os primeiros sociólogos, mas eles não falavam de uma sociologia em si. Eles são os primeiros a fazer uma reflexão sobre o social, e de fato, é por isso que a gente denomina como as primeiras sociologias. Eles vão olhar para essa sociedade em transformação e vão ter um posicionamento, de certa forma, conservador. O que eu quero dizer com isso? Eles vão olhar para esses problemas, eles vão olhar para a violência, vão olhar para o crescimento urbano, vão olhar para a miséria, vão olhar para as imoralidades, para tudo aquilo que a sociedade vivencia nesse contexto de plena transformação, e vão começar a criticar esse contexto social e a defender que todas essas transformações, essas características da sociedade, daquela conjuntura, na verdade, elas decorreram de um grande erro e que seria necessário retornar à ordem vigente. Como assim? Eles vão dizer que o enfraquecimento da igreja, o enfraquecimento das explicações teocêntricas, as corporações de ofício, tudo aquilo que controlava os indivíduos, o enfraquecimento dessas instituições acaba por causar esses problemas sociais. Então, eles enxergam nesse panorama social um problema, o que é ok, mas o grande ponto é que eles passam a formular teorias na qual eles dizem que um retorno de uma ordem anterior, o retorno do poder da igreja, seria necessário para conter esse cenário que eles consideravam extremamente negativo. Quero que vocês percebam que eles estão olhando para a sociedade e estão atribuindo a ela um juízo de valor específico. Em vez de analisar a sociedade, buscar regras para compreender o funcionamento dessa sociedade, eles estão estipulando, elaborando um tipo de pensamento no qual eles criticam e desejam um retorno de uma ordem anterior. É por isso que nós os denominamos como conservadores. Eles não olham para a lógica dessa sociedade e tentam entender como algo intrínseco à própria transformação do social. Eles não buscam analisar a sociedade em si mesma, eles estão pegando essa sociedade e pensando: a sociedade tem X e X problemas porque a igreja se enfraqueceu, a gente precisa fortalecer as ordens religiosas, por exemplo. É nessa medida que a gente enxerga nesses, entre aspas, primeiros sociólogos, uma espécie de pensamento conservador. Vamos agora para o que é mais importante. Eu quis dar esse panorama para vocês terem ideia de que isso existiu. Mas a gente vai entrar no que é mais importante para a gente agora, que é o surgimento da sociologia, de fato. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu coloquei ali para vocês a importância do Augusto Comte, que ele é o criador do termo sociologia. A palavra sociologia foi encontrada pela primeira vez nos escritos dele próprio. Mas antes dele, eu queria conversar com vocês sobre um outro indivíduo, que é o Conde de Saint-Simon. Ele é bem importante para a gente, porque ele é o primeiro a fazer uma análise mais crítica quanto ao social. Quando a gente pega os pensamentos dele, a gente percebe, em primeiro lugar, que ele vai ser o primeiro a olhar para aquela estrutura da sociedade e perceber, por exemplo, que a aristocracia, ou seja, a nobreza, da qual a gente falou anteriormente, ela não tinha mais muita utilidade. O que ele está falando? Ele percebe a sociedade está mudando. Nessa sociedade, aquela aristocracia que tinha privilégios determinada pelo nascimento, ela não tem mais tanto sentido, essa lógica ela não opera mais nessa sociedade em transformação. Ele acaba sendo importante porque ele é o primeiro a fazer esse tipo de observação. E a gente vai perceber que lá na frente isso tem bastante impacto. Outra coisa fundamental que é o Conde de Saint-Simon que faz pela primeira vez é dizer que a sociedade
é dividida em classes com interesses antagônicos, interesses opostos. Essa ideia da divisão em classes sociais vai ser fundamental para a gente vai perceber que ela estrutura bastante o pensamento sociológico posterior. Vamos por partes. Falando do Saint Simon, eu queria falar agora com vocês sobre o Augusto Comte. Por quê? Ele é considerado o pai da sociologia. E eu quero que vocês percebam que ele define a sociologia de uma forma bastante interessante. Eu coloquei ele para vocês como método positivo de conhecimento das sociedades. O que a gente quer dizer com isso? Ele é o criador da sociologia, ao mesmo tempo ele é o criador do positivismo. Esse tipo de conhecimento que busca racionalidade, que busca regras para entender a sociedade. Para o Augusto Comte, a gente tem que observar a sociedade e a partir da razão, ou seja, a importância dessa racionalidade, como há para boa parte do pensamento, tanto filosófico quanto sociológico da época, e a partir da racionalidade, a gente tem que compreender as regras e o funcionamento do social. Ele vai falar, por exemplo, numa ideia de compreender a ordem e o progresso da sociedade. E aí esse termo, com certeza, vocês já escutaram falar. Ele é o lema, inclusive, da nossa bandeira, que foi influenciada no contexto da proclamação da República pelas ideias positivistas de Comte. Então, assim, quero que vocês percebam que é algo que parece distante da gente, mas não é tanto assim. Em todo caso, o que eu quero ressaltar com vocês? Ele é o primeiro a utilizar a racionalidade para buscar compreender as relações sociais. Ele torna a sociedade como um objeto de conhecimento, um objeto de análise. E é por isso que a gente considera ele como um fundador da sociologia. Quero que vocês percebam, então, que nesse momento a gente já está falando de uma ciência que estuda o social. E a gente vai vai passar a refletir sobre de que forma essa sociedade é estudada, que conceitos são criados, que teorias são elaboradas, como esses primeiros sociólogos entendem o funcionamento da sociedade, por que a sociedade se encontra desta forma no contexto do século XIX, por que ela muda, por que ela se mantém, por que os indivíduos agem de forma X e não agem de forma Y. Esse vai ser o objetivo da sociologia nesse contexto. No nosso próximo vídeo, a gente vai começar a falar um pouco sobre os sociólogos clássicos. A gente vai falar dos principais expoentes da sociologia nesse contexto do século XIX.